Você já terminou um mês inteiro pensando: eu trabalhei tanto, mas não sei para onde o dinheiro foi? Essa é a sensação, é mais comum do que parece. O salário entra, as contas chegam, pequenas compras vão acontecendo. Quando percebemos, o dinheiro acabou. E o pior, nem sabemos exatamente onde ele foi gasto. Infelizmente, muitas famílias vivem assim. Não porque sejam irresponsáveis, nem porque trabalham pouco, mas porque nunca aprenderam a administrar os bens que Deus colocou em suas mãos. E antes de continuarmos, quero fazer um esclarecimento muito importante. Planejar finanças não significa confiar menos em Deus, muito pelo contrário. Planejar é reconhecer que tudo que recebemos pertence, antes de tudo, ao Senhor. Nós somos administradores, não proprietários absolutos. É por isso que quero começar com uma passagem do Evangelho. Jesus diz: quem de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluí-la? É importante entender o contexto. Jesus não está ensinando educação financeira. Nesse trecho, ele fala sobre o custo de segui-lo. Ele ensina que ser discípulo exige compromisso. Para explicar essa verdade espiritual, utiliza o exemplo de alguém que planeja antes de construir. O foco da passagem é o discipulado, mas o exemplo escolhido por nosso Senhor mostra algo muito bonito. A prudência faz parte da vida humana. Antes de grandes decisões, planeja-se. Antes de grandes responsabilidades, calcula-se. Essa atitude prudente também pode iluminar a forma como administramos nossa casa, nossa família e os bens que Deus nos confiou. Existe um grande mito. Muitas pessoas acreditam que fazer um orçamento significa perder liberdade. Mas acontece exatamente o contrário. Quem não sabe quanto ganha, não sabe quando pode gastar. Quem não acompanha as despesas, não sabe onde precisa melhorar. Quem vive sem planejamento acaba vivendo de improviso. Improvisar constantemente gera ansiedade, conflitos e insegurança. O orçamento familiar não existe para impedir sonhos, ele existe para torná-los possíveis. Quando colocamos tudo no papel, deixamos de reagir aos problemas e começamos a conduzir nossa vida financeira com prudência. É exatamente por isso que um orçamento não é apenas uma ferramenta financeira. Ele é um ato de responsabilidade, um ato de amor pela família. Agora vamos ouvir Tiago Nigro explicando de forma simples como organizar as finanças e construir esse hábito. Como gerenciar o seu dinheiro? Vamos nessa. 69% das pessoas não guardam dinheiro, beleza? Aqui você tem várias bolinhas. Você tem 69% dessas bolinhas estão vermelhas. Isso significa que todas as bolinhas vermelhas são pessoas que não cuidam do seu próprio dinheiro, não guardam dinheiro, tá? Então a cada 100 pessoas que você conhece, tem 69 pessoas, ou seja, 7 pessoas a cada 10 que não guardam dinheiro. Só 3 pessoas a cada 10 guardam dinheiro aqui dentro. Por que é importante você cuidar do seu dinheiro? Porque as pessoas se endividam. As pessoas, elas gostam de ser dublê de rico. Elas gostam de parecer ricas. Elas gostam de parecer ricas, odeiam parecerem mais humildes, digamos assim. Elas preferem viver prazeres momentâneos e uma vida de catástrofe e desastre do que, de fato, ter uma vida mediana por um tempo para que você possa ser rico por toda a sua vida. Qual que é o grande problema? Antecipar sonhos. Para você viver um prazer que não está na hora, eles acabam virando muitas vezes maldições. Bênção antecipada vira maldição. Então, se você tiver uma dívida de 10 mil reais, olha só, 10 mil reais de dívida, beleza? Aí está devendo estar num cartão rotativo, alguma coisa muito louca assim. 10 mil reais de dívida a 12% ao mês, que é mais ou menos ali uma dívida de cartão de crédito, rotativo, coisa assim, vão fazer com que 10 mil reais virem 8,9 milhões de reais
em 60 meses, que dá 5 anos. Você não pode deixar o dinheiro te controlar. Você vai controlar o dinheiro. Isso é muito importante, porque se você deixar o dinheiro te controlar, o dinheiro vai ser o seu mestre. Se você controlar o dinheiro vai ser o seu servo. Mas nunca esqueça, o dinheiro é um ótimo servo e um péssimo mestre. Escolha quem controla quem. Não seja aquela pessoa que fala assim, não sei o que está acontecendo com o meu dinheiro, não sei onde eu estou gastando. Não, você vai decidir para onde vai o seu dinheiro. Depois dessa explicação, talvez você pense, parece simples, e realmente é. O difícil não é montar um orçamento. O difícil é criar o hábito de segui-lo. Existe uma frase muito conhecida: o que não é medido não pode ser melhorado. Se você nunca registra seus gastos, como poderá controlá-los? Se nunca sabe quanto sobra, como poderá guardar dinheiro? Infelizmente, essa dificuldade não acontece apenas dentro da nossa casa. Ela atinge milhões de famílias brasileiras. Vamos ver uma reportagem da CNN mostrando essa realidade. O endividamento das famílias brasileiras atingiu o maior nível em 16 anos. E segundo especialistas, com a taxa básica de juros ainda num patamar elevado, está cada vez mais difícil se livrar das contas a pagar. A reportagem é de Gustavo Zanfer. Imagine que 1/3 de todo o dinheiro que você recebe no mês já tenha dono antes mesmo de você chegar ao supermercado. O Banco Central confirma que mais de 29% da renda das famílias brasileiras estão comprometidos com dívidas e juros. Não é aluguel, não é comida, é o custo do dinheiro. Especialistas são enfáticos. O endividamento tem 2 pais: os juros altos, que estão fora do controle do consumo, e a falta de educação financeira, que pode ser trabalhada. Agora vamos à prática. Você não precisa de um aplicativo caro, nem de uma planilha complicada. Pode começar hoje mesmo com uma folha de papel. Primeiro, anote toda a renda da família e depois anote todas as despesas fixas. Em seguida, registre as despesas variáveis. Até aqui, qualquer educador financeiro poderia ensinar. Mas o cristão dá um passo além. Além das contas, dos objetivos, da reserva de emergência, existe uma categoria que não pode faltar: a caridade. Muitas vezes, pensamos que vamos ajudar quando sobrar dinheiro, mas a verdade é que quase nunca sobra. Por isso, a caridade também deve ser planejada, não porque Deus precisa de nosso dinheiro, mas porque nós precisamos aprender a partilhar. A igreja ensina que os bens possuem uma função social. Deus nos concede recursos para sustentar nossa família, cumprir nossos deveres e também para socorrer aqueles que passam necessidade. Quando colocamos a caridade dentro do orçamento, ela deixa de depender apenas da emoção do momento. Ela passa a fazer parte da nossa administração. A prudência organiza, a caridade dá sentido. E é justamente o equilíbrio entre essas duas virtudes que transforma o dinheiro em instrumento de amor. Talvez hoje você tenha percebido que o orçamento é muito mais do que uma planilha. Ele revela nossas prioridades, mostra aquilo que realmente valorizamos e nos ajuda a administrar com fidelidade os bens que Deus confiou à nossa família. Um bom orçamento não serve apenas para pagar contas. Ele ajuda a proteger o casamento, evita conflitos desnecessários, prepara a família para momentos difíceis, permite realizar sonhos e abre espaço para generosidade, porque administrar bem não significa acumular, significa usar cada recurso de maneira responsável, para cuidar da família, cumprir nossos compromissos, planejar o futuro e principalmente praticar a caridade. Por isso, quero deixar um desafio. Hoje mesmo, reserve 30 minutos. Sente-se com a esposa, marido ou sua família. Pegue uma folha de papel, anote tudo o que entrou neste mês, depois tudo que saiu. Perguntem juntos. Nosso dinheiro está refletindo os valores que queremos viver como família cristã?
Talvez esse seja o primeiro passo para transformar não apenas as finanças da sua casa, mas também a forma de como vocês vivem a fé no dia a dia. Se este vídeo ajudou você, compartilhe com alguém que deseja organizar melhor as finanças da família. Na próxima semana, conheceremos mais um santo que nos mostrará com sua própria vida que administrar bem os bens de Deus também é um caminho de santidade. E lembre-se da missão do nosso canal: a riqueza é o meio, a santidade é o fim.